Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Está começando mais um programa Cenário Diversidade. O programa dessa semana nós vamos falar sobre síndrome de Down. E é muito importante que vocês consigam compreender todo o nosso tema. Nós temos convidados aqui maravilhosos que já eu conto para vocês. Mas passando um pouquinho do contexto para vocês, eu quero falar que no último dia 21 de março foi celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas e tem como objetivo conscientizar sobre a importância da inclusão das pessoas com síndrome de Down na sociedade. A síndrome de Down ela trata de uma alteração cromossômica numérica em um indivíduo que apresenta um cromossomo 21 a mais. Essa síndrome, que ocorre tanto em mulheres quanto em homens, foi descrita pela primeira vez em 1866 pelo médico John Down. O meu inglês é maravilhoso, vocês já sabem, né? E aí, Priscila, vamos iniciar o nosso programa, pode dar outro contexto? Sim, olha, a síndrome de Down, ela é uma alteração cromossômica, como o Rainer já falou, mas vale salientar que o Down não é uma doença, mas uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas, vocês me corrijam se eu estiver errada, e logo não é correto em falar sobre cura, uma vez que não é uma doença. Mas podemos sim, Joana e Omar, falar em estímulos, muito amor, quebras de barreiras e inclusão, e é para isso que nós trouxemos vocês dois aqui, porque vocês são representantes, pessoas que têm representatividade aqui no estado, não é isso, Rainer? É isso aí, nós trouxemos hoje como convidados o Omar, que ele é presidente da Associação de Pais e Amigos de Down do Amazonas, e a nossa querida deputada estadual, Joana Dark, que abraça essa causa. A Joana, além de deputada, é minha amiga, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é todo esse segmento. Iniciando com o Omar. Omar, você e sua família tem uma filha com síndrome de Down, a Stephanie, tem 21 anos, e eu queria perguntar de você como é que foi desde o diagnóstico até essa sua vida de luta com síndrome de Down aqui no Amazonas. Quando a minha esposa estava grávida, a médica demorou muito para pedir um exame onde pudesse ter essa informação de que poderia nascer com alguma deficiência ou não. Então, quando ela foi fazer esse exame, o médico disse que talvez poderia nascer com alguma síndrome, porque ele percebeu uma leve deficiência cardíaca. E aí foi só aguardar nascer, e graças a Deus, quando nasceu, a gente não teve esse problema de ficar preocupado, nasceu uma filha com deficiência, e agora? A única coisa que nos deixou preocupado era como nós iríamos passar a agir tendo uma pessoa diferente. Porque além da Stephanie, eu tenho mais 2 filhos. Hoje em dia, eu tenho uma filha que tem 40 anos, um que tem 35 e a Stephanie de 21. Então, a preocupação assim foi só essa, querer saber como fazer. Mas, desde quando ela nasceu, o tratamento foi igual aos nossos filhos mais velhos. Se tivesse que dar bronca, a gente dava. Se tivesse que deixar ali num castigozinho básico, ali deixava também. Mas, de resto, foi normal. Eu fiz uma coisa diferente, que às vezes até minha esposa, ela não ligava assim, mas ela reclamava um pouco, porque eu queria estar toda hora na rua, né, passeando, indo para shopping, indo para qualquer lugar, para mostrar minha filha. Entendeu? Assim, era uma coisa que eu achava que era importante eu estar mostrando, porque quando a gente teve essa desconfiança de que iria nascer com síndrome de Down, teve uma amiga nossa que teve a excelente ideia, para não dizer ao contrário, então por que não aproveita e não aborta? Meu Deus. Não é? Então, infelizmente, até hoje em dia, no século XXI, ainda existem pessoas com esse tipo de pensamento. Que é isso que eu ia até perguntar para você, Joana, como é que foi para você receber esse diagnóstico? Eu lembro que você postou um vídeo e ontem, eu acho que fez, ou anteontem, fez 1 ano desse vídeo, e aí apareceu novamente para mim. Foi um vídeo altamente emocionante de você falando disso. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas como é que foi para você isso. Então, para mim foi um momento do diagnóstico, ele é um momento muito duro, porque imagina, você
vai ter ali o seu primeiro filho, né? Diferente do seu Omar, que a Stephanie é a filha mais nova, para mim o Joaquim foi o primeiro, é o primeiro filho, é o meu primogênito, né? Então imagina vivenciar toda a maternidade e você ir para a primeira ultrassom e você com toda aquela expectativa de sair dali, né, sabendo que o seu bebê está bem, você sair com a notícia que ele tem alguma síndrome, inclusive uma síndrome que poderia ser incompatível com a vida. Então foi um baque muito grande, foram dias de sofrimento, porque tudo que eu pedi a Deus realmente era que meu filho pudesse viver, né, independente se ele iria vir com alguma outra síndrome ou não. De todas as síndromes que a gente poderia ter ali de possibilidade, a síndrome de Down era a síndrome assim, mais tranquila, né? E aí a gente chegou no momento que a gente só queria que o nosso filho nascesse e poder cuidar dele. Então descobri na primeira ultrassonografia, foi muito duro, foi um momento muito difícil. Para saber qual era a síndrome, eu tinha a opção de esperar nascer ou eu tinha a opção de ter que passar por um procedimento invasivo para que eu pudesse saber de fato qual era a alteração que tinha. E eu decidi não esperar o nascimento, porque eu queria me preparar e ter a oportunidade de poder fazer tudo o que eu pudesse fazer enquanto ele estivesse na barriga. Para recebê-lo da melhor seguro, forma, né? Então foi assim, a gente decidiu arriscar, fizemos o procedimento, graças a Deus deu tudo certo, e recebemos o diagnóstico de que o nosso filho, ele seria uma pessoa com síndrome de Down. A gente chora, a gente fica triste, a gente se questiona por que com a gente, né? Poxa, por que com a gente? Eu e o meu esposo e a nossa família, a gente passou por, vamos dizer assim, uma semana de aflição e de tristeza. Até que a minha cunhada teve a ideia de promover um encontro no parque com um casal de amigos dela que tem um bebê com síndrome de Down. E aí foi quando entrou o Timóteo e eu fiquei muito ansiosa, né? Fiquei nervosa, fiquei com vergonha de repente olhar para a criança, porque eles têm características físicas diferenciadas e eu fiquei ali com medo, né? De chorar, enfim. Mas quando eu vi o Timóteo ali com 1 aninho e alguns meses, eu vi que o preconceito ele está na nossa cabeça, a dificuldade está na nossa cabeça. Eu vi que o meu filho, ele ia ser uma criança que nem o Timóteo, mas que nem outra criança. E entendi isso como uma missão de Deus para mim e para minha família. Porque tem muitas coisas curiosas que aconteceram, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de descobrir na barriga. E isso me fez me preparar para que quando ele nascesse eu já pudesse correr atrás das terapias, para que ele já pudesse ter o melhor. E eu posso dizer o seguinte, eu aprendi durante esse um ano, que ele fez 1 ano, tem 2 semanas, 1 aninho, eu digo que foi um marco na minha vida. Existe uma Joana e uma família antes do Joaquim. E existe uma família e uma Joana depois do Joaquim. Então, assim, a gente decidiu ir além do diagnóstico, nunca passou pela nossa cabeça abortar ou sentimento de negação. E, por incrível que pareça, o que o senhor Amar falou é muito verdade. Muitas famílias desistem. E eu tenho muito orgulho com a minha família de dizer que a gente decidiu ir além. E o Joaquim é essa belezura aí que todo mundo pode acompanhar. É uma criança, vai já falar mais do Joaquim, que nem outra criança. E é isso, é só alegria. Tem dificuldades sim. É preciso ter uma maternidade atípica de mais cuidado, mas a gente tira de letra. Isso é um questionamento que eu queria perguntar, Joana, para as pessoas que estão nos assistindo e que, às vezes, porventura, lá na frente possam receber esse diagnóstico, qual a dica, a palavra que você tem para elas, você que vivenciou tudo isso na maternidade e os desafios que para falar para as pessoas? Então, a primeira coisa que eu digo, busque conversar com outras famílias.
busque um acolhimento. E é isso que eu, Seu Omar, a gente tenta fazer. Eu diariamente falo com famílias, com mãe, com pai, com tias de pessoas com síndrome de Down. Então, assim, o acolhimento ele é muito importante. Mas o mais importante, depois que você tem esse acolhimento e você tem a confirmação do diagnóstico, não deixe para depois as terapias que você puder oferecer para o seu filho ou a sua filha. Por quê? Porque tem gente que mesmo com condições de pagar um particular, deixa para depois. E aí você está perdendo a oportunidade da estimulação precoce, do acesso às terapias, e aquela janela de oportunidade da criança, do desenvolvimento é muito importante. E a gente já entra, é bom que a gente vai entrando, vai falando, que aí já entra na parte do Omar, e eu queria entender a sua ligação lá com o Omar, como você como deputado pode fazer políticas públicas voltado para essas pessoas com deficiência, e onde é que entra a APADAN e como é que faz para chegar lá e como é que é tudo isso? Primeiro, seria interessante, Raine, só complementar, ele explicar para quem ainda não conhece de casa o que é a APADAN, onde ela funciona, quem ela atende, quem pode ter acesso. Obviamente a gente sabe que são pessoas que têm na família pessoas com síndrome de Down, mas como chegar lá? Como proceder? Quem pode ter esses cuidados, quem pode se associar, é gratuito, não é? Eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a APADAN e há quanto tempo ela atua no Estado. A gente sabe que é uma associação de referência, mas ainda tem gente que não conhece, né? Certo, só queria colocar aqui o fato aqui, por exemplo, do que a Joana viveu na época do Joaquim, nasceu, tudo, é o que a gente chama do luto à luta. Porque Maravilha. Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, ela vai ficar um tempo ali de luto, porque a gente percebe o seguinte: a mãe faz o pré-natal todinho, descobre que vai ter um filho com síndrome de Down. E na hora que nasce, você está com a realidade ali na sua frente. Então a realidade é outra. Sim. Por mais que você venha se preparando durante a gravidez ali, meu filho vai nascer com síndrome de Down, a pessoa vai para a internet procurar um monte de coisa, mas na hora que nasce, bebê a história braço. é outra. E aí da importância da APADAN na vida dessas Exatamente. Pessoas, né? É o que a gente faz desde quando foi fundada a associação. Nós fazemos esse acolhimento e também dá um apoio para a mãe, porque a mãe precisa de um apoio psicológico também, de um bate-papo, né, sobre a situação do seu filho, né? E a APADAN foi fundada no dia 20 de 10 de 2010. A minha filha nessa época já tinha 10 anos, porque eu e minha esposa sentimos a necessidade de ter uma associação para onde as pessoas pudessem ter informação. Só que no nosso caso, a nossa informação ia ser do zero, porque nós também estávamos sem saber nada, né? Eu só fui conhecer alguém que tivesse um filho Down quando a minha filha já tinha 9 anos, diferente da Joana, né, que já antes do Joaquim nascer, ela já conheceu uma família com síndrome de Down, né? Então eu só fui conhecer alguém quando minha filha tinha 9 anos. Então, há 22 anos atrás, as informações eram muito poucas. Você não achava tanta coisa como você acha hoje em dia. E a facilidade de acesso era outra, né? Na verdade era uma dificuldade de acesso. A informação era restrita, né? Então nós deixamos de fazer muitas terapias com a minha filha por conta da falta de conhecimento. Então a ideia foi montar uma associação onde a gente pudesse estar recebendo famílias para que nós fôssemos aprender também e estar repassando o que a gente ia aprendendo. Essa é a ideia da fundação da APADAN. A APADAN hoje em dia ela funciona, a sede provisória dela é na minha casa, no Dom Pedro. E com isso, pela legislação, nós somos proibidos de participar de projetos junto ao Estado e junto à Prefeitura. Então nós não temos ajuda financeira de ninguém. O que nos ajudava a nos manter durante o ano, em termos, né? Não manter em termos, era uma feijoada e uma pizza que nós já vínhamos realizando há 11 anos. Sim, sim. Entendeu? Então isso aqui ajudava um pouco a manter a APADAN, mas não o suficiente, porque esses eventos nunca dão, a gente não consegue arrecadar o que a gente imagina. Então a gente está nessa batalha, vem há 11 anos tentando montar nossa sede para que a gente possa dar os atendimentos terapêuticos como fono, psicólogo, fisioterapia, terapia ocupacional,
E agora, outra ideia que nós estamos também é musicoterapia. Já temos até uma pessoa para fazer isso com a gente, entendeu? E até voluntariamente. E já apareceram vários profissionais querendo fazer esse trabalho voluntário. Só que na minha residência eu não tenho espaço para isso. Qual é a grande dificuldade que vocês têm enfrentado para conseguir, de fato, uma sede, Omar? Como é que a pessoa que está te assistindo agora pode ajudar para que isso desenvolva, finalmente vocês consigam? O que acontece? Em 2019, nós fizemos um ofício, demos entrada na SEAD, pedindo um imóvel que ficava lá na Desembargador João Machado, no Alvorada 1. Sim. E quando foi em 2021, quando eu vi a Joana postando no Instagram dela, a gente se conhecia assim, de se ver esporadicamente em eventos políticos, né? Uhum. E aí, quando ela teve o diagnóstico, ela colocou, eu já em seguida mandei uma mensagem para ela: Joana, parabéns, bem-vinda ao nosso clube. Já falei assim, né? Deixa eu me arrepio, porque é uma coisa né? E estamos aqui à sua disposição. O que você precisar, está aqui meu número. E perdi até o pensamento agora, que eu fiquei também... Arrepia, de lembrar, arrepia. Da sede. Sim, e aí, quando eu conheci a Joana, o Joaquim nasceu em março de 2021. Quando foi em abril ou maio, eu fui procurar pela Joana. Disse: Joana, eu estou com uma demanda aqui de um ofício que está desde 2019 parado numa gaveta lá pela SEAD, e eu queria saber o que você pode me ajudar para que a gente consiga esse imóvel para montar a sede, que a gente já vem batalhando há muito tempo para isso. E aí dei uma cópia desse ofício para ela. No mesmo dia, 11 horas da noite, me lembro o horário, ela me passou uma mensagem: estou saindo aqui do gabinete do governador, ele mandou providenciar imediatamente essa liberação desse imóvel, o que você precisar mandar liberar, isso você está com carta branca para fazer. Amém. Então, no outro dia já marcamos uma reunião com a antiga secretária da SEAD, e já nesse mesmo dia já o ofício já foi para frente, né? O que demorou mais um pouco foi a parte burocrática, né? E porque também nesse período 8 famílias invadiram esse imóvel. E então teve que ser feito um acordo para retirar essas famílias de lá, está sendo pago o aluguel social, e até que no dia 15 de dezembro nós ganhamos esse presente de Natal. Olha que bom! Né? E hoje a APADAN tem a sede. Agora a nossa luta, né, seu Omar, é para que a gente possa reformar, porque é um prédio que estava abandonado. Então o seu Omar, todos os associados da APADAN estão se mobilizando para que possa fazer vaquinha, doação, mas eu já me comprometi com o seu Omar da destinação de um recurso de emenda parlamentar, que nós vamos ajudar na reforma e equipar o que for necessário, as salas de terapia, entendendo o quanto isso é importante. Isso que ele relatou é muito verdade. Só sabe o quanto é importante esse acolhimento quem passa e a família que passa por isso. Então, assim, isso que a gente quer proporcionar para aquelas pessoas que não têm condições, né, para aquelas famílias em vulnerabilidade social. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem para frente, porque o seu Omar, ele transformou a paternidade atípica, né, numa luta. Assim como eu, que já venho também de outras lutas, de outras causas, né? Eu transformei toda aquela dor, eu transformei em luta, em ativismo. Eu tento mostrar nas redes sociais, nas minhas e na do Joaquim, o quanto é normal ser diferente, o quanto ele é capaz, né? Então a gente compartilha lá, inclusive. Vocês fizeram uma matéria linda. Sim, tô doida para chegar nesse assunto. Babando, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que mostrar, porque realmente a gente abraça essa luta e a gente se torna uma grande família, né? A gente encontra uma família que também tem uma pessoa com síndrome de Down, a gente automaticamente já vira uma família só. E eu acho isso muito legal. E eu tenho aprendido isso, o Joaquim tem me mostrado isso e tem mostrado para todo mundo.
E é uma coisa importante de dizer que a época que o seu Omar descobriu e teve o diagnóstico, a gente está falando de pelo menos 2 décadas para trás. A gente não tinha acesso à informação, a gente não tinha internet na palma da mão e tudo era mais difícil. Eu já venho de uma época que existem várias opções e muita informação e muitos bebês são extremamente bem desenvolvidos por conta disso. E eu optei por não esconder o Joaquim. Do dia que eu aceitei o diagnóstico, eu fiz questão de postar, eu como pessoa pública, para dizer o quanto de orgulho eu tinha do meu filho com síndrome de Down, de eu ter uma maternidade atípica, porque para que as pessoas aprendam a incluir e entendam que isso é motivo de orgulho para a gente e que essas pessoas não devem ficar escondidas, porque antigamente as famílias escondiam essas pessoas da sociedade. E eu não, eu quero mostrar o Joaquim para a sociedade para mostrar que é possível. E essa é uma das pautas que a gente vai já falar sobre isso, já voltar. A gente vai chamar o nosso intervalo rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com o programa Cenário de Diversidade, com o tema da semana falando sobre síndrome de Down. E eu jogo logo a bola para o seu Omar, antes dele que esquecer. Fale, Omar, o que você porque queria. são tantos assuntos que você termina, né? A pauta é extensa. Sobre o que a Joana também estava falando, eu creio em 2 coisas. Primeiro, nós fomos escolhidos para sermos os pais dessas pessoas. Sim, também acredito. Porque senão cada um tinha um na sua casa, né? E o outro é que eu acho que eu recebi uma missão para isso. Porque eu poderia estar muito bem em casa, olhando para o meu umbigo, tomando conta só da minha filha. Não como durante esses 11 anos, me preocupando não só com a minha filha, como os filhos dos outros. Que inclusive até a minha esposa fala que eu dou mais atenção para a Padã e para os filhos dos outros do que para minha filha e do que em casa. Entendeu? De tanto que a gente termina se engajando e se envolvendo com o que gira em torno dessas pessoas, vendo as injustiças que tem, né? E a discriminação. Então isso aí, eu creio nessas 2 coisas aí na vida da gente. Uma coisa que o senhor falou realmente, acho que quando a pessoa já nasce para isso, e com certeza a Joana, eu já conversei com ela algumas vezes sobre isso, a gente tem isso que a gente quer ser realmente a voz dessas pessoas e quer lutar e quer brigar e por isso que a gente está aqui com esse programa, para botar em pauta, para falar, para levar informação para essas pessoas, porque a gente precisa levar isso. Eu sempre falo, a sociedade, uma vez que ela tem essa informação, ela sai da ignorância e a gente consegue ter uma sociedade mais justa para todos. Verdade. Agora a gente vai aqui com os dados. Olha, segundo dados divulgados pela Federação Brasileira da Associação de Síndrome de Down, estima-se que de 1 a cada 700 nascimentos são de crianças Down no Brasil. Que isso leva ao total de cerca de 300 mil casos de síndrome de Down no país. Seu Omar, o senhor tem uma estima, o senhor há tanto tempo aí na luta, o senhor tem alguma estima de quantas pessoas com síndrome de Down tem aqui no Amazonas ou não? Esses dias me fizeram essa pergunta, eu até respondi na brincadeira. Nem eu sei. Porque o que acontece? O governo, desde 2010, quando foi feito o censo, inclusive até reclamei da pessoa que foi fazer o censo na minha casa. Sim. Quando ela terminou a pergunta, sim, você não vai me perguntar se eu tenho alguém com deficiência em casa? Porque eu só tenho, eu tenho uma filha com síndrome de Down. Né? E não foi feita essa pergunta para mim. E o governo, agora esse ano, vai incluir o autista. Mas por quê? Porque o pessoal do autista são mais enganjados na luta do que o pessoal do Down. Né? Infelizmente. Então, o governo deixa de levantar esses dados para poder fazer as suas ações, as políticas públicas voltadas para cada pessoa com a sua deficiência. Nós temos uma estimativa, né, que, por exemplo, no Amazonas, só que é misturado, tá? A deficiência intelectual, entra autista e Down.
Sim. Nós temos uma expectativa de ter no estado todo do Amazonas 38 mil pessoas. Só que a gente não sabe quem é Down, quem é autista ou alguma outra deficiência intelectual. Conta num todo. Entendeu? A associação, quantos associados tem? Hoje nós temos 165 famílias. Né? Agora, lógico, dessas 165 famílias, algumas não têm filho nem parente. São pessoas que se enganjaram aliadas. Na fundação, né, da associação, que na fundação nós somos 29 pessoas que fundamos a APADAN, e depois, nesse período, algumas pessoas vieram nos procurar e quiseram se associar como voluntário, para de alguma forma estar na causa, né? Gostaram, querem aderir à causa, mas nós temos 165 famílias. Só que tem aquele pequeno problema, Jéssica. A maioria vem nos procurar quando vê que nós não temos sede, não temos os atendimentos terapêuticos, pelo menos 50% dessas pessoas desaparecem, porque elas vêm atrás do imediatismo, elas querem um atendimento. Não interessa, por exemplo, o acolhimento. Eu acho que é o principal para a família, é o acolhimento, que a gente faz desde quando nós fundamos a associação. Eu recebo essas pessoas na minha casa, tanto faz ser sábado, domingo, feriado, durante a semana, não interessa. A pessoa tem disposição de ir lá para a gente conversar, explicar o que é a síndrome de Down, o que você pode fazer com seu filho, o que não pode, quais são os direitos que seu filho tem. Então, a gente eu digo inclusive que meu telefone é igual ao SAMU, é 24 horas no ar. Quem quiser ligar, a gente está à disposição. Então, coloca o número embaixo para o pessoal quiser. Pode colocar à vontade, é o 981236060. Pronto, tá à vontade para ligar. E aí esse acolhimento é super importante. Nós já recebemos família lá, tivemos 3 casos da mãe, a mãe chegar em depressão pelo fato de ter tido um filho com síndrome de Down. Entendeu? E hoje em dia, por exemplo, se você for ver a estatística anteriormente, a maioria das mães que tinham filho com síndrome de Down, elas estavam na faixa acima de 39 anos. Ah, sim, a minha esposa, quando minha filha nasceu, ela tinha 41. Só que hoje em dia, os nossos associados, eu digo isso com experiência nas pessoas que nos procuram, elas estão abaixo de 30 anos e é o primeiro filho. Olha, gente, quero interromper aqui, Selmar. Eu conheço a Stephanie, já tive a honra de entrevistar a Stephanie. Ela mostrou o quarto dela para mim, dançou, mostrou, ela fazia balé na época, né, Selmar? Fazia balé, é uma menina extremamente ativa, amorosa, educada e também é conhecida assim como o Baby Dark. São 2 amores. E eu queria entrar nessa questão com vocês sobre essa representatividade que agora ela não é mais criança, já é uma jovem, tem 21 anos, né? Mas o Baby é um baby, mas são 2 pessoas com extrema representatividade. Vocês se preocupam com isso? Porque é uma responsabilidade muito grande. Embora eles não tenham essa ciência, o Joaquim, ele tem mais de 5 mil seguidores no Instagram. Quando se fala em dança, balé, boi bumbá, na parte das pessoas com síndrome de Down, automaticamente Stephanie também já é referência há muito tempo. Faço questão de mostrar a Stephanie para verem do que essas pessoas são capazes. Sim. Entendeu? De servir de exemplo para outras famílias, evitarem de estar escondendo seus filhos. Porque hoje em dia, as famílias até ainda escondem seu filho, mas com medo da discriminação. Eu conheci algumas pessoas há uns 3 anos atrás que não colocam seu filho na escola com medo de que os outros vão bater, discriminar. Tem gente que até hoje tem filho na escola que o filho não é convidado nem para aniversário dentro da sala de aula, quanto mais para ir na casa de alguém. Então a gente tem que acabar, desmitificar isso, acabar com isso, né? Você falou aí da federação. Eu sou diretor regional norte da Federação Brasileira de Síndrome de Down. Sim. A federação, ano passado, fez um estudo. Nós temos no Brasil todo cerca de 97 pessoas com síndrome de Down fazendo faculdade. Alguns deles fazendo a sua 2ª graduação. Agora, em fevereiro, por exemplo, aqui no Acre, uma jovem de 28 anos se formou em educação física. Tivemos uma no Sul, ano passado, entendeu? Que ela também entrou na política. É a primeira vereadora do Brasil. A outra também
que se tornou jornalista, Entendeu? enfim. A Fernanda Honorato é a Isso, única Fernanda jornalista Honorato, a do gente fez a mundo. matéria. É minha amiga, a Fernanda. Né? É a primeira jornalista do mundo. Luana, eu queria a tua leitura sobre isso, sobre essa resistência, na verdade, a quebrar essa barreira e a essa proporção que o Baby Dark tem, assim, tão grande e tão pequenininho. Qual é a tua preocupação diante disso e qual é o teu orgulho também diante disso? Qual é a tua leitura? Então, quando eu descobri o diagnóstico, né, eu vi que as pessoas tinham muitas curiosidades sobre a síndrome de Down. Isso veio para a pauta. E aí eu pensei, bom, eu vou criar um Instagram, uma rede social, eu vou botar o Baby Dark 21, né, @BabyDark21. E eu comecei a postar alguns momentos da gravidez. Quando ele nasceu, assim, o Joaquim, ele é até difícil falar assim, porque a mãe falando, né, é meio complicado. Mas assim, quem conhece ele pessoalmente, ele é muito carismático, ele é carinhoso, ele é esperto, ele é inteligente, ele vai com todo mundo. E assim, esse carisma todo dele, acabou que a gente começou a ter ideias, né, de fazer vídeos, de mostrar o lado, sim, das dificuldades, mostrar o lado da dificuldade, mas mostrar que tem aqui a dificuldade, mas tem a superação, e tem os momentos bons e tem os momentos ruins, né? E eu comecei a compartilhar, por exemplo, para mim é uma grande vitória, uma vitória assim gigantesca, eu consegui amamentar ele, porque os bebês com síndrome de Down, eles são hipotônicos, então eles são mais moles, né, com a musculatura mais mole, e eles têm dificuldade para mamar no peito da mãe. E para mim foi assim uma vitória muito grande, eu consegui amamentá-lo, até hoje ele mama. E mama bem, né? Então, assim, é uma vitória. Outra vitória, agora ele está conseguindo engatinhar, ele já consegue sentar sozinho. Foi um pouco depois do previsto, né? Vamos dizer assim, na faixa de desenvolvimento normal, mas pra gente é uma grande vitória. Eu digo assim, que como demora um pouco as etapas do desenvolvimento, isso acaba sendo também um presente de Deus. Por quê? Porque eu consigo acompanhar tudo da melhor forma possível. E cada grande avanço é uma vitória gigantesca, sabe? O bater palmas, o conseguir mamar, coisas que talvez, se ele fosse uma criança típica, a gente não comemoraria tanto ou passasse despercebido, pra gente, assim, é motivo de festa para toda a família. E ele é exatamente isso, ele faz vídeos engraçados, eu digo que ele também é um pequeno ativista dos animais, ele também é um ativista mirim da causa da pessoa com deficiência. Através do Joaquim, da família, das redes sociais dele, a gente consegue fazer campanha de arrecadação de brinquedos, campanha de doação de alimentos, e todo mundo pode acompanhar lá. Ele tem vídeos com mais de 720 mil visualizações, né? E eu tenho mostrado esse lado da síndrome de Down, para a gente realmente desmistificar, para a gente falar da inclusão, para a gente falar de oportunidade, para a gente falar de superação e principalmente mostrar que ter um filho com síndrome de Down não vai mudar a sua família, a sua maternidade, vai mudar para melhor. Isso não é um problema, né? Isso não é um problema, mas sim motivo de muito orgulho. E as redes sociais dele é só alegria, é festa. Eu compartilho tudo mesmo, eu posto. Eu acho que eu não devo guardar só para mim as fotos, os momentos. Eu compartilho com a internet, aí tem muitos fãs, muitos seguidores. Você quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar sobre a lei. Eu queria conversar contigo, Jonas, só pra gente já finalizar. Infelizmente a pauta é extensa, tempo, mas o nosso tempo é curto. Sobre tantas causas sociais que você é comprometida, né? A gente pegou aqui, que você também é autora da lei que trata da implementação da carteira de identificação da pessoa com transtorno aspecto autista, como o Omar já falou aqui do movimento autista, e também bateu de frente contra o acréscimo de taxas adicionais das matrículas e mensalidades de estudantes com síndrome de Down, autismo e outras síndromes aqui no estado. Eu gostaria de você agora, não como mãe, mas enquanto política parlamentar, teu olhar sobre essas questões voltadas para o autismo, para a síndrome de Down, como é que está aqui no nosso Amazonas e o que você tem aí para gente para falar sobre isso?
Então, eu sou a deputada que mais tem proposituras voltadas para as pessoas com deficiência, e eu encontrei, com toda essa realidade que eu vivencio em casa, eu comecei a compreender mais e poder ajudar muito mais, e efetivamente. Eu tenho um desafio muito grande na área da saúde para o acesso às terapias, mas também a gente precisa falar da educação. Às vezes as pessoas podem achar que não existe preconceito. E aí eu estou falando de escola pública e escola privada. Sim. Mas o preconceito ele existe, porque quando a mãe, o pai chega para matricular aquela pessoa com síndrome de Down, a escola já tem escolas que já tem uma resistência, né? Já torcem a cara. Por quê? Porque, poxa, é uma dificuldade a mais, eu vou ter que ter ali um investimento maior. E essa tem sido a nossa grande luta. Por isso que eu apresentei esse projeto de lei, que vai se tornar lei, para que a gente possa garantir que essas pessoas tenham acesso à educação que nem qualquer outra pessoa e que ela pague o mesmo valor, no caso de uma instituição privada, e que, se for na pública, que ela tenha acesso à sala de recursos, a mediador, a auxiliares, de tudo que elas precisarem. E que elas não sejam segregadas, né? Porque tem gente que acha que incluir é colocar uma escola só de pessoas com síndrome de Down ou só de pessoas com deficiência. E não é isso. A inclusão que eu acredito, que eu luto, é que essas pessoas com deficiências, crianças e adolescentes, possam ter acesso à educação no mesmo lugar das outras crianças. Socializem, né? Exatamente. E essa que é a nossa grande luta, mas também a gente tem lutado para garantir a efetivação de políticas públicas, para que a gente possa ter um censo, a gente possa saber onde estão essas pessoas, como estão essas pessoas. E a gente tem muitos avanços sim. Na Assembleia Legislativa, a gente tem aprovado muitas leis voltadas para as pessoas com deficiência, garantindo oportunidade de emprego e renda, garantindo oportunidade nos concursos públicos, né? Por que não? Por que a gente não consegue uma cota maior para as pessoas com deficiência em processo seletivo, em concurso público? Elas merecem, elas são capazes. Então eu tenho sido fiscalizadora e tenho proposto bastante leis, mas tenho orgulho de dizer que a gente conseguiu implementar no governo do estado a carteira da pessoa com deficiência e a carteira também da pessoa com transtorno do espectro autista. Por quê? A mãe e o pai têm que andar com laudos e laudos, com fichas e requisições, com muitos documentos para estar comprovando ali a condição do seu filho. E através dessa carteira, não só os pais e as mães, mas a própria pessoa com deficiência, independente se é autismo, se é síndrome de Down, o que quer que seja, ela pode, através da apresentação daquela carteira, ter ali a garantia dos seus direitos. Porque a gente tem muitas leis, mas é preciso efetivar os direitos. É preciso saber se na saúde está indo tudo bem, a gente sabe que não está. É preciso a gente ver na educação que precisa melhorar. E eu tenho feito através disso, com a vivência de mãe, porque a mesma oportunidade que o meu filho tem, como a filha do seu Omar tem, a gente quer que todas as famílias possam ter. Maravilha. É isso, né? É isso, nosso programa, infelizmente, olha, eu ouvi um ar da produção, tá? Por favor, chegando ao fim. E eu queria perguntar de você, para finalizar, para dar esse feedback para as pessoas, qual a mensagem que você deixa para os papais e mamães de primeira viagem e para a sociedade como um todo, tanto das pessoas que vão conviver, quanto das pessoas que vão ter na família. E que são, assim, pessoas que realmente elas vêm inundadas de amor para nos ensinar, eu digo isso, né? E nós estamos aqui para acolher, para explicar, para acolher. Então, se de repente você conhece alguém na sua família ou próximo de você que tem síndrome de Down, que de repente eu, o seu Omar, a Padam, a gente possa ajudar, nós estamos aqui. E como foi falado do vídeo que tem 1 ano que eu postei, ele é um vídeo que fala que a gente recebeu um pacotinho de amor com um cromossomo a mais. Cromossomo do amor. Que é o cromossomo do amor. Então, assim, como o seu Omar disse, se fosse para todos os pais e todas as mães, todo mundo tinha
uma pessoa com síndrome de Down na família. Mas, de fato, é uma missão e eu quero que as pessoas saibam que o amor não muda, que, muito pelo contrário, a minha família se transformou após a chegada do Joaquim. E se transformou a minha família, pode transformar a sua também. E aqui tem muito amor, tem muito acolhimento e tem muita também luta, né? Porque não são só flores. A gente transforma toda a dificuldade em luta. Então é isso. Eu quero agradecer aqui os meus convidados, o senhor Omar, a deputada Joana. Muito obrigado por essa explosão de conhecimento para as pessoas. E fica aqui o nosso registro sobre realmente essa diversidade. Nosso programa é para falar sobre diversidade, para mostrar da diferença, que nós temos uma sociedade totalmente diferente, mas que ela tem que ter essa equidade e que nós precisamos levar realmente isso para as pessoas. Então, muito obrigado. Fica aqui meu agradecimento pelo espaço, pela nossa CEO, Paula de Taife, que leve esse programa para vocês, para que a gente possa levar realmente informação. E é isso, o amor tudo transforma, o amor tudo salva, o amor tudo liberta. Eu agradeço. Muito obrigado. Também. Agradeço todo mundo que está assistindo. Lembrar que o programa de hoje, apesar da síndrome de Down também ter que ter um viés clínico, hoje a gente resolveu fazer de uma forma diferenciada e humanizar mais o assunto, que eu acho que é o que também está faltando. Obviamente, tem que ter aí todo um acompanhamento médico, como os convidados falaram. O pré-natal é extremamente importante, mas hoje nós fizemos diferente. Não trouxemos aqui um médico, mas sim pessoas que vivem isso no dia a dia para humanizar, para que talvez a mensagem fique mais clara para você que está aí do outro lado. Eu te agradeço a audiência. E é isso. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau.